Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20, Dia né? 20 de exatamente. novembro, é feriado aqui na cidade de São Paulo, então a gente está aproveitando para gravar esse vídeo exclusivamente para vocês que nos escreveram, em razão daquele vídeo que foi postado nas listas de transmissão, em que a gente falava sobre a criação da fundação, da comunidade e tudo mais. Houve um retorno bastante grande, até acima do que nós esperávamos, né, Tata? Isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Tata faz tempo que não divide a câmera Faz aqui com a tempo, gente, é né? verdade. Então é isso aí, tá aí de volta. Uhum. E a gente então fez um apanhado das principais dúvidas e a gente já tem algumas coisas já elencadas, já agendadas, e por isso mesmo a gente decidiu voltar aqui fazer esse vídeo para vocês, para a gente estar esclarecendo essas questões. Bom, é muita informação e eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, a gente vai tentar colocar tudo da melhor forma possível, da forma mais didática possível. Viu, Tata? E eu começo respondendo a pergunta que mais apareceu nas respostas ali via e-mail que a gente solicitou, e que é a questão do custo. Certo. Muita gente, óbvio, está preocupado com o custo, quanto vai custar o abrigo, né? Como é que funciona, etc. e tal. Então, olha, quando a gente concebeu o modelo inicial do abrigo, que está nesse momento sendo desenvolvido, as pranchas, a parte de plantas está sendo desenvolvida para que ele possa ser construído, a gente estimou um valor que oscila entre 250 e 350 mil reais. É claro, pessoal, que esse valor depende muito da quantidade de casas que a gente vai construir. Por quê? Você sabe, construir uma ou duas tem um custo. Construir 10 já tem outro custo. Menor, diga-se de passagem. E é justamente nisso que a gente está apostando. E foi aí que a gente, na verdade, ficou bastante empolgado, porque nós vimos que, em razão à adesão imediata, que muitos já se propuseram, olha, eu quero e não quero nem saber como. E nós percebemos que, ao final de tudo isso, vai haver realmente uma comunidade com um número bem interessante de estruturas, de moradias e abrigos. Tá? Agora, ainda em relação ao custo, como eu falei, ele não está fechado, depende, como eu disse, da quantidade de casas. E a quantidade de casas depende também de uma pesquisa que nós estamos fazendo agora, nesse exato instante, inclusive o pessoal está lá na Bahia já tratando desse assunto, fazendo um levantamento junto aos órgãos ambientais para nós sabermos, em relação à legislação local, o quanto eu posso edificar dentro das áreas que nós vamos adquirir. Tá certo? Então essa é uma questão muito importante, porque na realidade essa resposta, essa determinação legal vai nos colocar a limitante da quantidade de casas que vão poder ser construídas nas 3 áreas. São 3 áreas que a gente está estimando adquirir. Eu acho que, por falar em adquirir, né, Tata, acho que a gente já pode até adiantar para vocês que nós temos uma espécie de agenda já bolada para isso, e a gente vai passar para vocês dentro de instantes. Deixa eu ver aqui dentro da questão que eu anotei aqui para vocês. Uma outra pergunta bastante recorrente nos e-mails foi sobre o tempo de construção. Se dá tempo de construir? Dá tempo sim. Dentro de um limite que eu imagino que seja o número de casas que a gente ainda vai construir, ainda que eu dependa da resposta da legislação local, eu acredito que em um ano a gente consegue realmente deixar tudo absolutamente em ordem para que a gente possa ocupar e se abrigar efetivamente. Ou seja, ao longo do ano de 2019, as construções acontecerão e finalizarão. Então a gente estará extremamente pronto para 2020 e a virada 2020 e 2021, que seria o ponto crítico máximo aí daquela questão ligada à aproximação do Nibiru, tá certo? Uma outra questão muito colocada também por vocês foi sobre a troca de mão de obra por créditos para se ter o ingresso, né? a moradia, o pedaço de chão e etc. Eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente precisa constituir primeiro a fundação para poder confirmar essa possibilidade. Eu vou dizer para vocês que da minha parte e da parte da Tata, tá, absolutamente, a gente vai pensar numa forma de viabilizar isso também dessa forma. Ou seja, você vai lá, vai prestar um serviço durante um certo tempo, isso tem um valor, esse valor vai ser creditado para você de alguma forma e eventualmente você pode dispor desse crédito para adquirir seu pedacinho lá dentro, a sua casa lá dentro, o seu abrigo lá dentro da área, tá certo?
Então, só que a gente precisa, para que realmente isso funcione certo desde o primeiro instante, a gente precisa constituir o conselho diretivo da fundação. Ou seja, a gente precisa da aprovação de todos para poder fazer a coisa virar. E por falar em fundação, o que nós estamos fazendo aqui, Tata, afinal? Por falar em fundação, a gente tem uma condição mínima, tá? Então, a primeira condição é que as pessoas interessadas em fazer parte da fundação estejam presencialmente, tá, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2019, não é isso? Isso. Na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Essa cidade fica na Bahia, tá? Por quê? Porque para a constituição do conselho, né, diretivo da fundação. Isso. Então, isso é uma condição mínima que a gente precisa. Na verdade, né? para a gente dar o próximo passo, pessoal, a gente precisa dessa tal condição mínima, que seria formar a fundação de fato, né, de direito. E tudo isso começa com a constituição do conselho diretivo, que são as pessoas que vão administrar a fundação. Então não vai ficar na nossa mão. A gente faz questão, inclusive, que se forme uma comissão. É isso que a Tata... É o primeiro passo. Só que antes de mais nada, antes de vocês atenderem a essa questão que a Tata colocou, não esqueçam do seguinte. Então, formalmente agora, eu e Renata estamos pedindo às pessoas que estão nos assistindo agora que tenham interesse de participar do conselho diretivo da fundação, que se manifestem mais uma vez por e-mail. Olha, eu tenho interesse em participar do conselho diretivo. Qual é a exigência que nós fazemos? Uma única, que vocês possam, aqueles que quiserem e puderem fazer parte, que possam estar presencialmente em Luiz Eduardo Magalhães. Foi o que a Tata acabou de falar. 18, são 3 dias, tá? É numa sexta, sábado e domingo. Então, vou repetir. Dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2019, tá? E tem que estar presencialmente nessa cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Daqui até lá, pessoal, são 2 meses. E eu acho que é tempo suficiente para aqueles que puderem se organizarem em termos de agenda, planejar, se etc., programar, para poderem chegar até Luiz Eduardo Magalhães. A ideia é que nós encontramos um hotel onde a gente pretende, inclusive, se hospedar, e lá eles disponibilizariam também o espaço para a gente se reunir. Eu acho muito conveniente. A gente pode até tentar batalhar por uma taxa mais baixa de hospedagem, enfim, alguma coisa que facilite para todo mundo. Mas depois a gente vai passando para vocês as informações. Isso, tá perfeito. Então, por e-mail, por gentileza, vocês mandam no nosso e-mail, noseuniverso@outlook.com, tá? Os interessados em fazer parte do conselho diretivo dessa fundação. Muito bem. Só para vocês entenderem, no dia 18, 19 e 20, vai haver, principalmente ou prioritariamente no dia 19, vai haver a assembleia propriamente dita, onde vai se constituir formalmente a fundação. Vamos eleger as pessoas que cada uma que estiver por lá para cada cargo dentro da fundação. E em seguida, o passo seguinte, no dia seguinte, provavelmente, a gente vai levar todo mundo para conhecer a área, porque até então a área já vai ter, já vai estar adquirida e documentada. Isso é importante vocês entenderem. Eu e Renata, talvez semana que vem, a gente já parta para lá para adquirir a área. Essa é uma coisa que não dava para a gente fazer de forma conjunta, né? Não dava para a gente fazer em conjunto, porque há uma especulação regional ali muito grande. Eu acho que muita gente já ouvindo vendo os vídeos do canal, etc., começou a correr atrás também naquela região. As nossas áreas estão seguras, no seguinte sentido: a nossa corretora está segurando. Para a gente não perder e não abusar da confiança com a nossa amiga Toinha, nós vamos voar até lá o mais rápido possível para adquirir. Então, eu e Renata vamos adquirir. No momento da constituição da fundação, que é no tal dia 19 de janeiro, então nós vamos apresentar a todos os presentes a documentação, o preço que nós pagamos efetivamente pelas 3 áreas, e a partir daquele instante as áreas vão fazer parte da fundação. Eu vou entregar a área para a fundação. E a partir daí, quem for entrando, e aí a gente vai vendo isso em detalhes mais para frente, vai adquirindo um pedacinho daquele chão que a gente já comprou. Tá bom? É importante vocês entenderem o seguinte: eu acho que através desses anos em que a gente está no YouTube, a gente está batalhando por informações que fossem realmente pertinentes, interessantes e importantes para a nossa existência, para a nossa segurança, vocês já perceberam que a gente não ganha absolutamente nada para fazer isso. Em contrapartida, a satisfação que nos dá de ver que pessoas, cada vez mais pessoas, estão se mobilizando, estão abrindo suas consciências e se preocupando em se proteger e proteger os seus, e com um pouco da nossa ajuda, isso é a nossa
nossa paga pelo que a gente está fazendo. Exatamente. Então não tem um centavo a mais em nada aqui, tá? Mas tem uma coisa que a gente tem que falar, do investidor. Sim, Né? sim. O investidor. Olha só, gente, a gente teve também a grata surpresa de receber o contato de uma pessoa, não posso revelar o nome mesmo, porque ele pediu encarecidamente que a gente não revelasse, que tem um valor disponível e que esse valor ele vai estar, obviamente, também na constituição da fundação. Ele vai dispor, ele vai colocar esse valor no caixa da fundação. Esse valor é um valor alto, é um valor que a gente pode estar utilizando, inclusive, para fazer, imagino eu, autofinanciamento, ou seja, aqueles que não têm condição de ter todo o valor para começar a construção do seu abrigo, mas que de repente falam assim, não, a médio prazo eu vou vender alguma coisa que eu tenho. Então, por exemplo, nesses casos, então a fundação vai financiar com esse dinheiro que vai entrar no caixa e a gente vai então construindo o abrigo, adiantando o abrigo para aqueles que podem. Como eu falei também, não se preocupem, tem aquela outra situação que provavelmente a gente aprova com os conselheiros depois, da pessoa ingressar com uma parte de trabalho, uma parte de dinheiro, enfim. E tem também uma outra alternativa que eu pretendo apresentar para os conselheiros, que é a admissão de um outro modelo de abrigo casa, tirando a parte autônoma, ele é tão seguro quanto o outro, mas ele fica dependente de equipamentos que precisam ser compartilhados. É uma opção também, barateia, nossa, em 70% o valor que eu falei aqui agora, um dos valores que eu falei aqui agora. Enfim, a gente está pensando numa série de opções para não deixar realmente ninguém de fora. Foram muitos os e-mails que nós recebemos. Nesse momento, a gente está administrando as quantidades e as respostas, inclusive. Muitos ainda nós nem lemos, tá? É verdade. E por isso mesmo, a gente, na medida em que a gente está gravando esse vídeo para vocês, aqueles que estão escrevendo nos dias seguintes ao dia 20, por exemplo, vão receber esse vídeo particularmente também, como resposta. E é isso, eu acho. Sim, só um adendo. A próxima, depois da formalização da Constituição da Fundação, as próximas reuniões serão feitas de forma virtual. Muito bem, Tata. Vocês não precisam estar presentes, é só para a Constituição da Fundação, né? Então, as próximas reuniões, após a Constituição, formalizado o documento, registrado, etc., as próximas a gente vai fazer virtualmente. Exatamente. As próximas reuniões. Uma pergunta que foi feita, e foi só uma pessoa que perguntou, mas eu achei curioso e interessante responder a vocês. Por que a fundação? Por que precisa ter uma fundação? Porque ainda nós vivemos no modelo antigo, né, de mundo. Então, nesse mundo, a gente precisa garantir direitos e obrigações. Ainda precisamos. E a figura jurídica, essa pessoa jurídica que a gente vai criar, que é a fundação, ela vai existir justamente para garantir que você tenha o direito ao pedaço de terra que você vai adquirir, você tenha direito à sua construção, da mesma forma que nós teremos o dever de fazer aquilo acontecer, por isso então da Constituição da Fundação. E para finalizar, uma coisa eu gostaria que vocês entendessem já de pronto. A gente não, a fundação, como eu estava explicando, é mais para garantir esse primeiro momento de iniciação de construção e tudo mais, né? De aquisições e construções. Sim. Mas no segundo momento, a figura da fundação vai desaparecer praticamente, porque nós já seremos uma comunidade. Uma comunidade diferente, que na realidade pode ser a preconização de um reduto de seres humanos que vão resistir ao que vem vindo por aí, né? E que tem a obrigação, prestem bem atenção nisso, que vão ter a obrigação de começar do jeito certo. E para começar do jeito certo, a comunidade não precisa de regras. Ela precisa apenas que o bom senso prevaleça, sempre. O altruísmo é o nosso combustível. A sensatez é a nossa bússola. E a gente tem que fazer dessa convivência em comunidade realmente o melhor que a gente puder, porque é provavelmente dali que a civilização no hemisfério sul provavelmente vai retomar a sua jornada. Pensem bastante nisso. Aguardo aí o retorno de todos vocês através do e-mail, aqueles que estiverem interessados em fazer parte do Conselho Diretivo, tá bom? Para a gente ir organizando as coisas, dando as coordenadas. E a gente, então,
Pode voltar a qualquer instante com mais informações, ou então nos falaremos e nos encontraremos em janeiro em Luiz Eduardo Magalhães, tá certo? E qualquer dúvida também, vocês podem se corresponder conosco através do nosso e-mail. Sim, tá? sim, vai estar aqui de novo para vocês verem. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para a gente. Não é isso? É isso aí. Então, fiquem com Deus, um abraço a todos. Obrigada, e a gente aguarda o contato de vocês, tá certo? Forte abraço. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.